Dando prosseguimento às apresentações, o tema agora será utilizando Business Intelligence para garantir o nível de serviço para clientes corporativos e de alto valor. O nosso palestrante é gerente de soluções de Enterprise e RUCOS na Comscope, né? Com mais de 20 anos de atuação no mercado de telecomunicações. Vamos receber Gustavo Barros. Está a caminho para a apresentação, utilizando Business Intelligence para garantir o nível de serviço para clientes corporativos e de alto valor. O Gustavo Barros já está vindo, acabou ali de instalar a palestra e já está chegando aqui conosco, a subida é por ali. Leonardo, muito obrigado. Convidamos também as pessoas que estão aqui na exposição para se dirigirem ao auditório para acompanhar as apresentações aqui dos nossos palestrantes. Agora sim, senhoras e senhores, com os aplausos de todos, Gustavo Barros. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Bem, eu sou o Gustavo Barros, desculpa o breve atraso. Eu sou executivo de vendas da RUCOS aqui no Brasil e engenheiro de telecomunicações de formação e venho trabalhando ativamente com provedores de serviços há bastante tempo. Só um minutinho. Ahá, aqui estamos. Pois bem, talvez vocês me escutem melhor aqui. O objetivo hoje é falar sobre clientes corporativos, clientes de alto valor, clientes que você precisa garantir o nível de serviço, que você precisa implementar soluções de rede mais complexas e garantir a satisfação desse cliente. Eu começo falando aqui sobre um pequeno update tecnológico e falar sobre Wi-Fi. Wi-Fi, possivelmente hoje, é a tecnologia mais universal de acesso, que é utilizada por grande maioria dos usuários que estão conectados à rede. Existe uma estatística atual que cerca de 70% do tráfego global da rede circula em Wi-Fi. Não é cabeado, não é rede móvel LTE, e sim Wi-Fi, que é o principal, digamos, mecanismo de conexão dos usuários e que acaba sendo, digamos, o principal problema na administração de redes de acesso, da rede do ambiente do seu cliente. E a rede Wi-Fi, ela sofreu recentemente uma grande atualização tecnológica com o padrão Wi-Fi 6, que eu não sei se vocês estão acompanhando isso. O Wi-Fi 6 ele foi padronizado pelo I3E com o padrão 802.11ax e foi chamado, um nome de marketing, Wi-Fi 6, a sexta geração de Wi-Fi pela Wi-Fi Alliance. E o Wi-Fi 6, ele de fato reescreve a tecnologia de Wi-Fi, que, como eu comentei, é a tecnologia mais popular para acesso pelos usuários, trazendo uma economia de energia maior, que vai viabilizar uma série de casos de IoT que tem sido cada vez mais demandado em ambiente empresarial e residencial, com maior eficiência, principalmente na confiabilidade e na capacidade de atender mais usuários simultaneamente e, consequentemente, mais rápido. E é importante dizer que possivelmente todo mundo tem uma base de conhecimento de Wi-Fi sobre as bandas que oferta, 2.4, 5. O Wi-Fi 6 ele remodela todas essas bandas tradicionais de 2.4 e 5 GB, então ele traz uma grande evolução sobre o Wi-Fi 5, que foi o 11AC, a tecnologia anterior, que só trabalhou 5 GHz. O Wi-Fi 6 ele remodela também o 2.4 e traz uma nova banda, a banda de 6 GHz, que é um novo padrão chamado Wi-Fi 6E, que é uma banda maior, com mais canais e totalmente livre, que eu não tenho dispositivos legados para trabalhar. É uma banda que, então, promete uma qualidade de serviço superior e que tende a ser, digamos, um dos principais elementos de desenvolvimento para a conectividade no ambiente de acesso. Eu não vou me estender muito sobre o Wi-Fi 6, então eu convido para quem quiser conhecer mais sobre a tecnologia e sobre os benefícios dela a conversar no stand da L8, que eu estou lá com eles e, junto com outros especialistas, podemos falar mais sobre esse assunto. E
Como eu comentei, a Rucos, como fabricante, ela trabalha com soluções de acesso e acesso convergente. Quando eu comento acesso convergente, o meu objetivo é oferecer um acesso unificado para todas as demandas de conectividade que os meus usuários venham ter. Seja ela conectividade de usuários Wi-Fi tradicionais, usuários cabeados através dos nossos switches ou coisas das mais variadas. Coisas como meu óculos, o meu relógio, a fechadura conectada, o sensor de iluminação, o sensor de ar-condicionado, sensores dos mais variados no ambiente para medição, telemetria. Então, o tema IoT, ele faz parte da realidade das casas e das empresas hoje. E, cada vez mais, a infraestrutura de acesso ela precisa estar antenada com isso. Por isso, nós temos elementos como pontos de acesso convergentes que oferecem não só o Wi-Fi, mas outras tecnologias relacionadas ao IoT, como Bluetooth, Zigbee, suporte a Z-Wave, LoRa e algumas outras tecnologias que são muito relevantes nesse contexto, mas também a capacidade de trabalhar isso de maneira gerenciada e orquestrada de forma conjunta. E quando eu falo orquestrado, inclusive com a interação desses dispositivos, para que você possa, por exemplo, gerar eventos que começaram com uma câmera que percebeu uma informação e a informação detectada por essa câmera alimenta, por exemplo, um controle de acesso, uma informação que vai ser exibida num painel. Então, essa digamos, essa cooperação, essa interação entre esses dispositivos, ela pode também ser orquestrada através da nossa plataforma de IoT. E a Rucos, fazendo um pouco de merchandising, ela é muito conhecida no mercado pela maior desempenho em termos de solução de Wi-Fi. E é importante falar, quando falamos de Wi-Fi, que existe uma física por trás disso. Falamos de radiofrequência. Existem leis físicas que governam o uso de radiofrequência e os protocolos utilizados no Wi-Fi têm, digamos, suas fortalezas e fragilidades. A questão de perda e interferência, elas são muito associadas a RF. O sinal de RF, ele sofre, ele se refrata, ele perde potência, ele reflete quando atravessa ambientes, quando encontra certos materiais. Ele sofre interferência não só por outros elementos Wi-Fi que eventualmente venham trabalhar no mesmo intervalo de frequência, o canal Wi-Fi, mas também outros elementos que estão fora do ambiente Wi-Fi, como esse microfone sem fio, que eventualmente pode estar operando na mesma frequência do Wi-Fi, esse passador, um forno de micro-ondas. Então, todos esses elementos eles podem gerar ruído para um ambiente de Wi-Fi. E, obviamente, outros dispositivos Wi-Fi geram interferência para um ambiente Wi-Fi. O Wi-Fi é uma tecnologia baseada em contenção de colisão. Eu quero evitar a colisão, por isso o ambiente ele escuta, garante que está livre para que ele possa se comunicar sem ruídos. Então, para cada operação Wi-Fi associada a um período de tempo de ar que eu vou distribuir entre a sinalização da rede e os usuários. E eu ofereço um melhor serviço se eu garanto mais tempo de ar para os usuários trabalharem. Com isso, tem uma série de técnicas que nós trabalhamos nas nossas antenas que efetivamente garantem uma melhor relação sinal-ruído para que os clientes possam negociar uma melhor taxa de conexão com o ponto de acesso e minimizem interferências e maximizem, então, o tempo de ar que eu vou oferecer para cada usuário para oferecer uma qualidade de serviço maior. Muitas dessas tecnologias estão listadas aqui e são patentes, mas feitas para funcionar, digamos, integralmente com dispositivos padrão de mercado. E eu ressalto aqui uma delas, que é o BeamFlex, que é uma tecnologia que particularmente se diferencia muito porque as nossas antenas não são simplesmente omni, o que quer dizer para um ponto de acesso que transmite em todas as direções, como esse que vocês estão vendo aqui, ele propaga energia em todas as direções simultaneamente. Com isso, ele vai atingir, eventualmente, os clientes, mas ele vai ter uma cobertura pobre, porque parte dessa energia é desperdiçada ao ser destinada a outras direções, e ele gera uma interferência maior naquele espaço. Os nossos pontos de acesso trabalham com um conjunto de antenas inteligentes que, literalmente, detectam para cada usuário que se conecta, aonde está aquele usuário, e qual o melhor padrão de antena que vai se adequar para maximizar essa relação de sinal-ruído e essa comunicação com aquele usuário especificamente. E, fora isso, principalmente agora nos tempos de Wi-Fi 6, literalmente todos os pontos de acesso do nosso portfólio, eles trabalham com diversidade de polarização.
E a diversidade de polarização é um tema muito importante, principalmente para dispositivos móveis. Um laptop, um computador, ele tem uma orientação fixa, que, por comum, a polarização vertical é a que mais se adequa. Mas o telefone, você não sabe como é que o cara vai segurar. Cada hora que ele vira o telefone, ele vira a antena dele. E quando ele vira a antena dele, ele muda a polarização do sinal do cliente. E, eventualmente, eu tenho uma degradação da qualidade da comunicação fim a fim por não ter esse alinhamento de polarização. E os nossos pontos de acesso, eles justamente trabalham com dupla polarização, antenas tanto na polarização horizontal como vertical, para garantir esse melhor desempenho dos usuários móveis, sobretudo. E aqui tem um videozinho falando sobre, especificamente, comparação de desempenho na indústria, falando sobre o Wi-Fi 6. Como eu comentei, a Rubicus ela tem uma tradição muito grande de se sobressair em termos de desempenho, e o Wi-Fi 6 ele foi uma tecnologia muito, digamos, positiva no sentido de melhorar a capacidade da indústria como um todo em termos de qualidade. Mas, ainda assim, dá para diferenciar bastante. O vídeo basicamente fala de um teste de estresse, onde eu tenho um cenário de educação. Eu coloco uma sala de aula, onde eu tenho 30 dispositivos Wi-Fi 6 conectados no laptop, com laptops Wi-Fi 6 conectados com vídeo de alta definição. E conecto esses caras com 30 vídeos de alta definição simultaneamente, e depois adiciono carga com outros 30 dispositivos com ambiente de voz e dados simultâneos. Players da indústria com elementos de alta capacidade, e perceba que eu estou falando aqui já de 60 dispositivos conectados num único ponto de acesso com carga pesada. Não são dispositivos padrão residencial, é dispositivo de alta capacidade padrão empresarial. E o xizinho que vocês estão vendo ali é quando o vídeo trava. Eventualmente, aquele serviço de vídeo que eu falei, os 30 laptops transmitindo vídeo, não conseguem, nesse momento de estresse, manter o serviço plenamente operacional, manter o vídeo sem que ele trave. E aí, a caixinha de baixo, com muito orgulho, é justamente o cenário onde a Ruckus se apresenta. E isso mostra, digamos, o resultado desse investimento no trabalho com antenas, que mesmo num ambiente com Wi-Fi 6, se sobressai sobretudo nos ambientes de maior estresse. Acaba em 2 minutos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tcharam, feito. E tivemos, então, esse resultado fantástico comprovado, com 60 dispositivos conectados simultaneamente. O serviço de vídeo dos 30 laptops se manteve plenamente operacional durante o estresse e continuou plenamente operacional depois. Esse relatório ele está publicamente disponível. Ele foi feito por uma empresa neutra que trabalha, digamos, gerando informações para o mercado de benchmarking com, digamos, soluções de diferentes fabricantes, e vocês podem facilmente acessar ele através desse link. Agora, não basta falar de qualidade dos equipamentos. Sem dúvida, você construir uma rede onde você tem grandes expectativas de serviço com equipamentos de qualidade superior é um primeiro e um bom começo. Mas não é tudo. Quando a gente fala do serviço que vocês oferecem, eventualmente, vocês têm diversas outras variáveis incluídas no mesmo espaço. Vocês falam da qualidade do acesso, que eventualmente vai depender da sua rede externa, que vai depender de intempéries climáticas, que vai depender de fatores dos mais diversos, e outros serviços que eventualmente são demandados também para que o usuário tenha qualidade de experiência positiva. Você vai oferecer o serviço de Wi-Fi, junto com o seu link de internet, eventualmente você vai ter a distribuição de serviços de DHCP, serviços de DNS, você vai ter aplicações que vão ser utilizadas como serviços de IPTV ou serviços de videoconferência que eventualmente vão ser demandados pelo cliente. E o cara não quer saber se o problema é o Wi-Fi, se o problema é o DNS. Ele quer saber que o serviço dele não está funcionando. A percepção do usuário, a qualidade de experiência dele dá positivo quando ele percebe que o serviço dele funciona ao contento dele. E esse ambiente de rede, que é, digamos, cada vez mais complexo,
traz uma série de transtornos operacionais. E, para isso, cada vez mais o termo AIOps vem sendo, digamos, utilizado pela indústria. E, por isso, a gente chega ao tema da apresentação, que é o uso de inteligência artificial para garantir esse nível de serviço para os clientes corporativos e de alto valor. A ideia é que o termo de AIOps combina o uso de Big Data, ou seja, a coleta de dados que você obtém diretamente dos dispositivos de rede, junto com técnicas de Machine Learning, onde eu permito que essa inteligência artificial automaticamente faça correlação de eventos, identifique anomalias e aponte, eventualmente, a causa e também o caminho para solucionar problemas com esses usuários. E isso se apresenta no portfólio hoje de diversos fabricantes. A Rucos, obviamente, vem trabalhando nisso, mas aquele slide que eu acabei de mostrar antes, também tem outros fabricantes que, digamos, realizam esse mesmo demanda dentro do mercado, principalmente de provedores de serviço, e trazem esse tipo de solução para o mercado. No nosso portfólio, isso se apresenta através do Rucos Analytics, que é uma solução em nuvem. E, independente de você ter a gestão do serviço em nuvem ou em premissa, no nosso caso, o Smart Zone é a controladora, que pode ser instalada na rede de vocês ou na rede do cliente, e Rucos Cloud é o serviço por assinatura de Wi-Fi, o Rucos Analytics ele pode ser colocado em conjunto para garantir esse nível de serviço superior. E é importante dizer que isso não é um demérito, necessariamente, do produto, como eu comentei. Apesar de a gente ter bastante certeza da qualidade de experiência que nós oferecemos em nossos produtos, e temos um track muito positivo de ter realizado cobertura de Wi-Fi em grandes eventos, como Rock in Rio, Copa do Mundo, Olimpíadas, Game XP, Comic Con, e habilitamos serviços de Wi-Fi para clientes corporativos de todos os portes no país, e também residencial de alto valor. Essa complexidade operacional requer e necessita trazer um reforço para o ambiente de suporte do provedor de serviço. E isso reflete, basicamente, na indústria. Visibilidade de dados, troubleshooting, hoje, é um mercado. E esse mercado tem um valor estimado velho, desculpa, passei rápido. De 2016, o McKinsey informou que esse mercado era na casa de 45 bilhões de dólares. Logo, hoje, ele cresceu, e ele é um mercado maior. Esse mercado maior, porque existe muita dor na operação que vocês têm dia a dia. Não só vocês, mas também outras grandes organizações que têm a própria estrutura de suporte de TI. De forma que estima-se que quem trabalha em operação de serviços de rede gasta 43% do seu tempo resolvendo problemas de rede, fazendo o chamado troubleshooting, investigando e resolvendo problemas de rede. Isso é um custo muito alto para as organizações. Isso traz, por conta da falta de visibilidade nessas redes, afoga o serviço de call center, de suporte de vocês, por casos de queixas, aumenta a insatisfação do cliente e faz com que vocês demandem uma superalocação de helpdesk e de call center, custos operacionais excessivos para a operação de vocês. E esse mesmo relatório que eu mostrei antes, que eu comentei que cada fabricante também tem suas próprias soluções, ele também ranqueia o tempo médio para a resolução de um problema. Então, ele avaliou o desempenho dentro daquele cenário de estresse e também identificando e gerando alguns problemas dentro do ambiente de rede, e utilizando essa técnica de AI, qual, digamos, o tempo médio para que esse problema seja resolvido em cada uma das soluções. Mais uma vez, algumas melhores, outras piores, mas é uma preocupação de praticamente todos os fabricantes da indústria hoje, ou pelo menos todos os de grande porte. E aí eu apresento um pouco sobre a ferramenta que eu comentei, para que eu possa tangibilizar um pouco dos conceitos. Para começar, a ideia aqui é uma visão 100% operacional. Isso não é uma ferramenta de analytics de marketing. Existem excelentes soluções para falar de monetização, de buscar dados de sentimento de usuários, e a gente não fala disso aqui. Isso daqui é eficiência operacional, estamos falando exclusivamente de qualidade de experiência dos usuários.
E o dashboard ele já começa apresentando, então, a segmentação, como a sua rede está estruturada, e uma alocação visual de problemas, para que você possa automaticamente atuar. E esses problemas eles podem ter sido gerados por alarmes, reconhecidos por equipamentos, ou através da percepção da própria inteligência artificial de eventuais problemas que podem afetar o nível de serviço esperado. Ela vai ajudar no troubleshooting de um cliente e você pode manter nessa ferramenta, como ela vai manter uma base de dados de maior duração, o histórico operacional de cada dispositivo que se conecta na sua plataforma de rede. E você pode identificar os problemas que ele enfrentou ao longo do tempo, quando eles acontecem, correlacionar com outros eventos, correlacionar com outros usuários e fazer o troubleshooting fino nesse sentido. Ela identifica automaticamente incidentes, buscando, digamos, níveis de serviço que podem ser parametrizados pela plataforma, identificando não só o cliente, o serviço que foi afetado naquele ambiente, o horário e as condições que foram, digamos, que motivaram isso. Você tem insights que indicam o que é a provável causa raiz desse problema que você está identificando, e melhor do que isso, você tem uma série de recomendações de ação de remediação. Então, automaticamente, um incidente ele é delimitado, identificado, isolado, analisado, identifica a causa raiz e, automaticamente, também um caminho para correção. E você vai monitorar a saúde da sua rede como um todo, os KPIs, os indicadores operacionais de saúde da sua rede, que, como eu comentei, podem ser parametrizados para cada serviço ou mesmo para o cliente que tenha SLAs específicos. E, mais importante do que isso, você pode utilizar a própria infraestrutura de rede como um elemento de validação do serviço. Como eu disse, a estrutura de Wi-Fi ela vai oferecer, por exemplo, a estrutura de acesso, a rede de acesso, o sinal onde os usuários vão se conectar. Mas eu tenho N outros elementos de autenticação, de registro do usuário. Está pequenininho aqui, mas eu vou trazendo para vocês. Radius, EAP, DHCP, DNS, ping para você fazer, digamos, verificações de conectividade com outros elementos, de verificação de banda. E então a ferramenta ela permite que você transforme a sua própria infraestrutura de rede em probes de validação do serviço. Se um usuário liga para você e reclama, que fala que ele não consegue acessar uma dada aplicação, um dado serviço, você pode, a partir do seu NOC centralizado, iniciar uma rotina de validação de serviço aonde ele está, diretamente no ponto de acesso onde ele está, com as credenciais de conectividade que ele usaria, se for um cliente corporativo validando o servidor que ele vai se autenticar, o portal, a senha da rede que ele estaria utilizando, e verificar o caminho que aquele cliente utilizaria dentro do espaço dele. E identificar se você tem, por exemplo, um gargalo no seu pool de DHCP, na entrega de serviços de endereço, se o servidor de DNS não está colaborando, se o link está congestionado, e, eventualmente, a qualidade de alguns serviços, como, por exemplo, se ele está fazendo uma videoconferência com o Zoom, você pode criar uma sala de Zoom onde ele se conecta e é medida pela ferramenta, e ela apresenta as medidas de qualidade de experiência, MOSH, Mean Opinion Score, daquele serviço de vídeo. Então, é uma ferramenta que serve não só para você acompanhar de maneira macro a sua rede, mas literalmente dar a resposta em indicadores para o usuário de problemas que eventualmente não são seus. Boa parte desses elementos que estão aqui, eventualmente, não são do controle de vocês, mas que vocês podem, uma vez que têm conhecimento sobre eles, ou levar essa informação para o usuário, ou atuar para que ele seja melhorado. E, na sequência, a ferramenta também apresenta uma série de relatórios, que pode também ser subdividido por clientes, por zonas, por regiões, para que, digamos, tenha mais em alinhamento com as necessidades operacionais.
E como, digamos, a ferramenta ela absorve dados, a ideia é que você tenha esses dados por um período maior. Ela vai guardar em disco o histórico da sua rede dos últimos 12 meses. Isso vai permitir que você possa não só criar relatórios históricos, mas, eventualmente, identificar o baseline. Essa inteligência artificial que eu comentei, ela vai utilizar esse dado histórico para justamente identificar o que é o padrão de operação no seu ambiente e apontar eventuais desvios de informação, mas também para que você possa consumir livremente esses dados, criando dashboards customizados, que, de acordo com a sua necessidade, apontando data cubes de conectividade, qualidade de rede, dos dispositivos, tipos de dispositivos, aplicações e como é o comportamento dos usuários dentro da sua rede. Então, você pode utilizar livremente esses dados em prol da sua qualidade e da satisfação dos seus usuários. E, por fim, e não menos importante, essa inteligência artificial ela se comunica com você. A gente inclui na plataforma também, e isso, mais uma vez, não é exatamente uma coisa que só a Ruckus vai fazer, é um padrão de mercado, eu diria, hoje. E o objetivo é cada vez mais simplificar essa interação com a organização de suporte. Então, essa assistente virtual, que no nosso caso se chama Melissa, você pode literalmente se comunicar verbalmente com ela e falar: Melissa, bom dia, como está a minha rede hoje? Melissa, como está o cliente XPTO hoje? Melissa, como está o nível de serviço do shopping tal? E ela vai te apresentar esses dados de acordo com a consulta. Aqui, por exemplo, pergunta para ela: como está a minha rede hoje? Ela diz: olá, hoje, nesse dia, você tem 438 pontos de acesso configurados, dos quais 270 estão online. Desses, 53 possuem algum alarme. Eu tenho 92 redes sem fio configuradas, 1.550 clientes únicos e um total de tráfego nessa casa. E os incidentes que eu detectei, nenhum de prioridade 1, nenhum de prioridade 2, nenhum de prioridade 3 e 60 de prioridade 4. Eu acho que eu até esqueci de comentar isso, mas, além de identificar os incidentes, ela prioriza para você. Ela diz o que é crítico e o que não é, para que você possa, digamos, direcionar a sua informação e a atenção da sua equipe. E, basicamente, é isso. Apesar de eu ter 5 minutinhos, pelo que eu entendi, o tempo, para mim, acaba aqui, e eu deixo aberto, eventualmente, para qualquer pergunta ou dúvida que vocês tenham sobre as ferramentas que eu apresentei ou sobre a tecnologia como um todo. Obrigado. Se alguém tiver alguma dúvida, que levante a mão. Ou então, não sei, que fara lá fora. Beleza? Legal, acho que é isso então, gente. Valeu, obrigado.